Essa é a nossa terceira aula do terceiro módulo de neurofisiologia, dedicado ao estudo do controle, do movimento corporal. Nessa nossa discussão de hoje, a gente vai começar a olhar para o controle encefálico do movimento corporal. Mais especificamente, hoje a gente vai fazer uma discussão sobre a organização geral do sistema motor e sobre o córtex motor, que é essencial para o planejamento e para a execução dos movimentos voluntários. O movimento voluntário é todo aquele movimento que, como o próprio nome sugere, depende da nossa vontade. Em geral, há um propósito, um objetivo a ser alcançado. E para isso, esse movimento precisa ser planejado com o objetivo de alcançar esse propósito. Muitas vezes, nos movimentos mais simples, a gente não tem nem consciência desse objetivo e desse planejamento, mas ele está ocorrendo. Se estivermos falando de movimentos mais complexos, como, por exemplo, lançar uma bola em um determinado esporte, a execução melhora com a prática. Isso porque o planejamento de futuros movimentos leva em conta as experiências passadas. Então, se, por exemplo, eu lancei a bola num evento anterior, numa determinada direção e velocidade, e não atingi o meu objetivo, num segundo momento, essa experiência vai contribuir para refinar o meu planejamento subsequente. Para que tudo isso ocorra adequadamente, é evidente que nós precisamos ter um conhecimento da posição do nosso corpo no espaço. Para isso, a atividade, o feedback sensorial, principalmente dos próprios receptores, os receptores sensoriais localizados nos músculos e nas articulações, é essencial. A gente muitas vezes precisa tomar a decisão de qual movimento vai executar e se vai executar um determinado movimento. Uma vez tomada a decisão pelo movimento a ser executado, ele tem que ser planejado. E esse plano de execução precisa ser memorizado tempo suficiente para aquela execução. Quem nunca se levantou da sala para pegar o telefone celular ou qualquer outra coisa no quarto? E quando chegou no quarto, de repente, opa, o que eu vim fazer aqui? Esqueceu porque estava ali. Né? Isso significa que o plano para execução daquele movimento não foi mantido na memória tempo suficiente. Em geral, a gente retorna para o local de origem, por exemplo, na sala, tem contato com a informação sensorial que nos deu a ideia para aquele movimento, e isso é suficiente para fazer a gente se lembrar. Então a gente volta para o quarto e pega o celular. Vamos dar uma olhada geral, então, nessa organização do controle, né, do movimento. Em geral, os movimentos voluntários partem de uma ideia ou de uma estimulação sensorial que gera uma ideia. Por exemplo, digamos que você, sei lá, o ambiente está escuro. Isso é a partir de uma informação sensorial que entra pela via visual. Você detecta que o ambiente está escuro, você tem uma ideia, ó, vou acender a luz. Às vezes uma decisão é necessária, porque você pode estar, por exemplo, numa sala de aula e você tem que decidir se você vai levantar, simplesmente vai acender a luz, ou se você vai interromper a aula e pedir para o professor se você pode acender a luz, ou se você vai ignorar aquela informação sensorial e deixar acabar a aula no escuro mesmo. A partir do momento que você toma uma decisão, né, tudo isso, evidentemente, essa decisão, essa tomada de decisão depende da função neural, principalmente do córtex pré-frontal, já conversamos um pouco sobre isso, mas a partir do momento que você opta por uma dessas estratégias, por um desses movimentos a serem executados, você precisa planejar. Nesse exemplo, por exemplo, você precisa saber onde está o interruptor, depois de ter tomado a decisão, né? Esse planejamento depende das áreas de associação motoras, que vão conversar diretamente com duas estruturas encefálicas importantes para esse planejamento, que são os núcleos da base e o cerebelo. Digamos que esse movimento não seja tão simples quanto acender a luz, mas vamos retornar para o nosso movimento anterior, lançar uma bola, né? Você planeja como vai lançar essa bola, em que direção e com qual velocidade. Para isso contribuem
entre outras estruturas, as áreas de associação do córtex motor, os núcleos da base, o cerebelo, que vão processar, vão fazer esse planejamento. A grosso modo, jogam essa informação para o córtex motor, que recebe, na verdade, o córtex motor também participa desse planejamento. Mas vamos considerar, de uma forma mais simplificada para a nossa discussão, que essas estruturas vão fazer esse planejamento e essa informação chega, então, ao córtex motor, e a partir do córtex motor, nós temos a ativação de vias neurais, que descem em direção ao tronco encefálico, que é a medula espinhal, e vão ativar os motoneurônios que inervam todos os músculos envolvidos naquele movimento. E o movimento é executado, digamos que não tenha saído como perfeitamente planejado, então, feedback sensorial, neste caso, das áreas visuais, você viu que a bola não foi bem lançada, mas também feedback sensorial dos músculos envolvidos naquele movimento, das articulações, retorna aqui para o sistema nervoso central, para o cerebelo, para o córtex, e essa informação de que o movimento não saiu adequadamente como planejado é levada em conta num segundo momento, quando você for executar novamente aquele movimento. Aqui nós temos, então, as áreas motoras do córtex cerebral. O córtex motor primário, imediatamente aqui anterior ao sulco central, portanto, no lobo frontal, né? E as áreas de associação, a área motora suplementar e a área pré-motora. A grosso modo, como eu acabei de falar, as áreas de associação, a área pré-motora e a área motora suplementar, são importantes no planejamento dos movimentos. Trabalham para isso, entre outras estruturas, com os núcleos da base e o cerebelo. O córtex motor primário é o responsável por mandar executar os movimentos que foram previamente planejados. E se ele manda executar esses movimentos, é evidente que ele precisa se comunicar com os motoneurônios que inervam os músculos responsáveis por aquele movimento. E por isso, por exemplo, ele contém neurônios que vão se conectar aos motoneurônios que inervam a mão. Esses neurônios que vão controlar a atividade da mão se localizam numa determinada região do córtex motor, e assim para todas as regiões do nosso corpo. Se estivermos falando da face, aqui também. De forma que, se a gente montar tridimensionalmente essa figura, nós temos o homúnculo motor, sobre o qual nós já conversamos quando falamos do homúnculo sensorial. Foi primeiramente descrito no ser humano por Wilder Penfield na década de 50. Bom, para que as informações do córtex motor cheguem até os motoneurônios que inervam a mão, ela precisa descer em direção a esses motoneurônios. E ela o faz através de um denso trato de fibras descendentes, o trato córtico espinhal. Aqui a gente vê na medula espinhal a região por onde descem as fibras do trato córtico espinhal. Mas não só a gente, para o controle do movimento corporal, não é apenas o trato córtico espinhal responsável principalmente pelo nosso controle dos movimentos voluntários que importa, porque nós também precisamos, por exemplo, manter a postura e manter o equilíbrio. E isso é uma função controlada por outras vias que partem principalmente do tronco encefálico, que também recebem, evidentemente, informações do córtex cerebral, mas os neurônios que vão controlar nossa postura, o nosso equilíbrio, que vão direcionar o movimento da cabeça frente a estímulos sensoriais do ambiente, partem do tronco encefálico e formam o chamado sistema ventromedial, porque essas vias, a partir do tronco encefálico, descem pelas regiões ventrais e mediais da medula espinhal, formando, então, as vias ventromediais. O trato córtico espinhal, junto com o trato rubro-espinhal, que em primatas perdeu um pouco da importância, mas
que têm funções semelhantes à do trato córtico-espinhal, são as chamadas vias laterais. Portanto, o nosso encéfalo se comunica com os motoneurônios da medula espinhal através das vias laterais, principalmente o trato córtico-espinhal, para o controle dos movimentos voluntários, e as vias ventromediais, que partem do tronco encefálico, embora recebam informação do córtex, e são importantes para a manutenção da postura e do equilíbrio. Vamos dar uma olhada geral, gente, uma visão geral dessas fibras, tá? Eu não preciso que vocês fiquem se preocupando em decorar esses tratos anatômicos, tá? Então, a partir do córtex motor, partem neurônios que descem em direção à medula espinhal, passando por todo o tronco encefálico, chegam aqui ó, no bulbo, eles cruzam a linha média e se projetam para a medula espinhal do lado oposto, portanto. O trato córtico-espinhal é um dos mais calibrosos tratos de substância branca que nós temos, a tal ponto que o local por onde essas fibras cruzam no bulbo é visível macroscopicamente, formando as pirâmides bulbares. A região onde essas fibras cruzam a linha média é chamado de decussação das pirâmides. Tem esse nome porque se nós fizermos um corte coronal no bulbo, a gente vai ver uma estrutura piramidal, por isso se chama pirâmides bulbares. E é daí também que advém o nome trato piramidal, que muitas vezes é utilizado como sinônimo do trato córtico-espinhal. Rapidamente, ainda mais rapidamente do que o trato córtico-espinhal, nós temos o trato vestíbulo-espinhal, certo? Que recebe informação do aparelho vestibular, no labirinto vestibular, no ouvido interno, que é importante para detectar as alterações da posição da nossa cabeça ao longo do plano, né? E, portanto, manter o equilíbrio. As informações do aparelho vestibular convergem aqui para os núcleos vestibulares no bulbo, e a partir dos núcleos vestibulares nós temos a ativação das vias descendentes, que vão auxiliar na manutenção do equilíbrio. O trato tecto-espinhal recebe informação do sistema visual, do sistema somatosensorial e auditivo, e forma um mapa do ambiente, né? O colículo superior, de onde se origina o trato tecto-espinhal. Recebe informação de todos esses sistemas sensoriais, o sistema visual, o sistema auditivo, o sistema somatosensorial, integra tudo isso, formando um mapa do ambiente, de forma que qualquer alteração nesse ambiente, por exemplo, um som que venha de um lado, ou alguém toca no seu braço, ou você vê uma faísca no extremo do seu campo visual, imediatamente as fibras do trato tecto-espinhal acionam uma via neural que muda, direciona reflexamente a sua linha de visão para aquele estímulo, certo? Então você consegue rapidamente ajustar a sua visão para qualquer alteração importante no ambiente. O tônus muscular para manutenção da postura é mantido por duas vias, o trato retículo espinhal pontino e o trato retículo espinhal bulbar, com funções antagônicas que vão regular os reflexos antigravitacionais, para que eu mantenha adequadamente a minha postura, sem rigidez excessiva, sem uma flacidez que, por exemplo, me faça perder a postura e cair. Bom, como vocês já sabem, por tudo que a gente discute, nem sempre isso foi conhecido. Por exemplo, embora pela robustez do trato piramidal, ou seja, do trato córtico-espinhal, ele seja descrito anatomicamente desde o século XVII, a primeira vez que se associou a função do trato córtico-espinhal à função motora foi em 1810. Em 1853, esse pesquisador correlacionou a atrofia do trato córtico-espinhal com uma paralisia contralateral.
E, em 1902, Sherrington e esse outro pesquisador descreveram a organização somatotópica do córtex motor em primatas, ou seja, o homúnculo motor no córtex de primatas não humanos. Portanto, algumas décadas antes de Penfield fazer isso para os seres humanos. E, finalmente, em 1905, esse pesquisador observou que a origem do trato córtico-espinhal é principalmente o córtex motor primário. Posteriormente a esses estudos seminais, essas observações seminais, nas décadas seguintes, um imenso número de estudos experimentais em roedores e em primatas elucidaram a anatomia e a fisiologia do sistema motor, como a gente conhece e discutiu nessa nossa aula de hoje. Agora é com vocês. Por que há um mapa de representação do corpo no córtex motor? E por que as proporções são distorcidas? Qual o efeito você espera encontrar de um paciente que tenha sofrido uma lesão em alguma parte do córtex motor primário? Qual efeito você espera encontrar em um animal de experimentação cujo trato córtico-espinhal foi completamente seccionado? Pode considerar o nível da cápsula interna. Para vocês pensarem. Você se lembra da primeira vez que andou de bicicleta sem rodinhas? De quando estava aprendendo a dirigir, ou se não dirige, se aprendeu a tocar um instrumento musical? Você melhorou rapidamente, né, nessas atividades. Observe a figura que discutimos sobre a organização do movimento voluntário e pense em que mecanismos neurais podem ter contribuído para a sua rápida melhora conforme você praticava cada uma dessas atividades. A gente discute no nosso encontro.